Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz e essa espiritualidade está sempre conosco nas comunhões de quinta-feira. Nós damos por aberto mais uma palestra da noite de hoje, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui hoje de novo. Eu estou vendo vários rostos novos aqui, é uma alegria quando isso acontece. Pode erguer a mão quem está vindo pela primeira vez hoje? Olha, sejam muito bem-vindos, que a espiritual da casa, os trabalhadores espirituais da casa possam abraçar vocês com todo carinho, com todo amor que essa casa oferece e se sentam abraçados em nome da equipe da casa. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema e para trazer ele eu busquei algumas dicas, alguns conselhos dessas fontes, mal de fontes hoje, né? Jesus, Kardec e Chico Xavier. Então, nessa difícil tarefa que a gente tem de se melhorar, eu sei que cada um de vocês, cada um de nós tem se esforçado ao longo dos anos para tentar se melhorar, tentar introspectar alguns ensinamentos da espiritualidade, o que a gente aprende. Eu tenho certeza que cada um de vocês, se pegar e comparar os últimos anos, os últimos 5 ou 6 anos, vai chegar à conclusão que, olha, eu consegui me melhorar sim, eu estou fazendo avanços. Agora a questão é, isso é suficiente? A gente está indo na velocidade certa desse avanço? Então a palestra de hoje traz um pouco disso, porque a gente precisa acelerar um pouquinho. Porque se a gente se comparar com toda a literatura espírita que está disponível para a gente, e a gente comparar com os espíritos mais evoluídos, a gente vai perceber que a gente precisa trabalhar bastante. A gente tem muito trabalho pela frente ainda. E comparar é importante porque desde quando a gente está na escola, desde quando a gente ainda está na primeira série, na segunda série, a gente já compara, puxa, aquele amiguinho ali, ele tira boas notas, ele tem um comportamento bom. Então, esse tipo de comparação é uma boa comparação. A gente quer também se melhorar, a gente quer se espelhar em pessoas que estão tendo algum tipo de sucesso, que estão já se melhorando. E eu acho que é difícil alguém se comparar, olhar uma pessoa de má índole, alguma coisa, ou uma pessoa mais preguiçosa e falar, eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Eu acho que não existe isso. A gente sempre está olhando para frente, a gente sempre está tentando mirar em pessoas ali que possam ser boas referências para a gente. Agora, desses espíritos que eu falei que já tiveram esse trabalho, eles já trabalharam já o seu melhoramento, eles já estão em posições boas, eles já fizeram esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje de se melhorar, de se entender, e eles, os mais evoluídos, eles chegaram numa condição que eles nos olham hoje com um olhar caridoso e nos ajudam, nos intuem nas necessidades que a gente tem, porque nós somos aprendizes ainda nesse momento na Terra. Então, eles nos intuem, passam algumas informações, às vezes aquela vozinha interior que a gente escuta, justamente são toques, são dicas para que a gente entenda, para que a gente se lembre que eles estão do nosso lado também. Eles não gostam de nos ver sofrendo. Existem muitos relatos das psicografias de como eles sofrem quando, e principalmente os nossos guias, os nossos mentores, nossos anjos de guarda, quando a gente se desvia um pouco do caminho, faz alguma coisa errada, eles sofrem bastante e eles querem
melhore, para que um dia a gente também esteja junto com eles, né? São seres que têm muita experiência porque eles já passaram por tudo que a gente está passando hoje. Então vale a pena a gente ficar com a anteninha ligada um pouquinho, se conectar nas nossas orações, nas nossas meditações, porque a gente tem muita coisa para aprender com eles, muita coisa para aproveitar. E essa vontade que eles têm, que a gente se melhore, eles expressam. Hoje, só da Lavra do Chico Xavier, são quase 500 livros ou até mais, com ensinamentos, com histórias reais, e de Kardec também, a Revista Espírita, o Pentateuco. Então, o que eu quero dizer é que tem muita coisa disponível para a gente se basear e a gente se melhorar no dia a dia e aprender. Pessoal, ao longo das nossas encarnações, das últimas encarnações, é fato que a gente deu algumas escorregadas, a gente deu algumas patinadas. Se a gente pudesse ter uma visão geral de como foram as nossas últimas encarnações, a gente pode perceber lá, quando a gente estava na época de Jesus, depois a Idade Média, na medida que a gente passou por esses períodos, por esses séculos XIX, os nossos comportamentos diante uma humanidade que era ainda um pouco mais atrasada um pouco que a nossa hoje, em relação às guerras, em relação aos conflitos, em relação às brigas. Se a gente está encarnado hoje num planeta de provas e expiações, esse é um sinal que os nossos comportamentos não foram tão legais no passado. Porque se eles fossem, se a gente tivesse aproveitado bastante as oportunidades, com certeza a gente já estaria em planos melhores. Mas nunca é tarde, a gente está aqui de novo, a misericórdia divina é tão fantástica que a gente está aqui de novo com mais uma oportunidade, mais um momento importante da história em que a gente pode assumir um compromisso de novo de se melhorar. Então, agora em 2024, todo mundo já ouviu falar que o planeta está se caminhando, está se direcionando para um contexto de mundo de regeneração. Existe um pouco de confusão nisso, porque a maioria das pessoas pensam, eu vou ficar parado aqui, tranquilo, vou levar a vida do jeito que eu estou levando, porque daqui a pouco eu vou dormir e de repente eu não sei que dia que vai acontecer, mas o mundo vai amanhecer regenerado. E vai ser amor, paz, sem guerras e tudo mais. Gente, a confusão um pouquinho está no seguinte fato. O planeta, ele está se direcionando para um mundo de regeneração. Mas a gente precisa acelerar um pouco. Não quer dizer que, como um estalar de dedos, como um passe de mágica, todo mundo vai acordar num planeta regenerado daqui a uns dias ou daqui a uns anos. Se a gente dormir no ponto e não fazer o que a gente precisa fazer para se desenvolver espiritualmente, quem já leu o livro, quem já estudou os exilados de capela, os degredados, vão perceber que de repente a gente pode estar caindo no mesmo erro. Então ninguém quer ser degradado, ninguém quer perder o bonde da história, o trem, e ser degradado para um outro planeta, se a Terra estiver numa condição melhor de regeneração e a gente não estiver adaptado a ela, a gente não vai poder ficar aqui. Então, porque a Terra justamente vai ter inquilinos adaptados à sintonia, à frequência e ao contexto de regeneração. Então, esse é um toque que os Espíritos nos dão, que a gente tem algumas tarefas ainda para fazer, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. É importante que a gente estabeleça esse esforço o quanto
quanto antes possível, que a gente entenda, que assuma algumas responsabilidades nisso. E é para agora, não é para ano que vem. Às vezes a gente assume alguns compromissos, principalmente na virada de ano, sempre é famoso, né? Esse ano eu vou melhorar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E às vezes o ano passa tão rápido e a gente olha para trás e vê que a gente não fez aquilo que tinha combinado com a gente mesmo, né? Então, o intuito da nossa conversa de hoje é trazer lições de Jesus, Kardec e Chico Xavier, de coisas simples que a gente pode começar hoje mesmo, seja durante a palestra, ou seja ao final da palestra, ou naquele presente que Deus nos dá todo o início da manhã, que é um novo amanhecer. Então, para começar a nossa jornada espiritual e da nossa melhoria contínua, então a gente vai trazer alguns ensinamentos aqui, e o primeiro deles é um ensinamento bem conhecido. O homem é o espírito encarnado e o corpo material. Pessoal, nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. Isso é bastante importante porque a gente está passando aqui na Terra, nesse momento, para alguns aprendizados. Essa é a razão da gente estar aqui. Daí vocês podem falar, puxa, mas isso aí a gente já sabe. A gente já sabe, mas muitas vezes a gente não pratica. A gente acaba durante o dia reservando tempo demais, das 24 horas do dia que a gente acaba reservando tempo demais para as coisas materiais. E às vezes reserva pouco tempo para aquela conexão com Deus, a conexão com nós mesmos, ou aquele entendimento que a gente poderia fazer como Santo Agostinho fazia todo o final de tarde, onde ele fazia, lá pelas 7, 8 horas da noite, ele fazia um retrospecto de como foi o dia dele. Puxa, eu acordei, acabei não dando bom dia, acabei não fazendo isso. Então, cada novo dia é uma oportunidade da gente assumir um compromisso para amanhã ter um dia um pouco melhor. Se a gente fizer isso, a gente pode começar a se beneficiar das primeiras lições de se melhorar. Pessoal, voltando para a nossa experiência terrena, a gente tem momentos agradáveis e momentos desagradáveis também na nossa vivência, na nossa experiência. Não é à toa que nós nascemos chorando. Eu acredito que quando a gente nasce, a gente já tem uma ideia da barra que a gente vai enfrentar aqui. E deve ser uma das razões por que a gente chora. Mas, por outro lado, existem relatos de espíritos que contam histórias maravilhosas do desencarne também, do encontro com a parentela espiritual, o encontro com os queridos. Claro, isso acontece nos momentos felizes no desencarne, quando a gente fez o dever de casa, quando a gente cumpriu os nossos deveres aqui, né? Então, mas falando agora de volta de nós temos alguns desafios bastante importantes. É importante a gente saber também que a Terra, ela não é um paraíso. Aqui é o planeta Terra, provas e expiações, é uma universidade muito importante para a gente se refinar, para a gente aprender algumas lições importantes, mas não é um paraíso. Se você tem em mente, deseja ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por semana, eu acho que esse não é o lugar correto. Então a gente precisa se situar disso, porque a gente está no planeta que a gente precisa estar para receber as lições e receber as tarefas que a gente tem para receber. Então, momentos desafiadores são muito, a gente precisa entender isso, que momentos desafiadores são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. E, como diz aquele velho ditado, mar calmo não forma bons marinheiros. Então, a gente não pode ter aquela expectativa que a gente vai viver uma vida
100% feliz aqui porque a gente tem algumas tarefas para executar. Então é isso que os Espíritos nos ensinam. Chico Xavier, ele tinha uma placa ali pertinho da cama dele, com os seguintes dizeres: isso também passa. Certo dia fizeram a pergunta para ele, perguntaram: Chico, por que você tem essa plaquinha em destaque perto da sua cama, né? E ele falou que era para lembrar que os momentos ruins que ele porventura estivesse passando iam passar. E que esses momentos ruins também eles eram importantes para aquele momento. Ele estava vivendo aquilo por algum motivo. Mas tinha mais uma lição também, essa placa, isso também passa. Que os momentos bons, aquele momento de euforia, aquela excitação, a gente também precisa ter em mente que isso também vai passar. Isso é bastante importante porque às vezes a gente fala: nossa, eu sou bom, para mim dá tudo certo, eu não tenho nenhum problema. Então a gente precisa se manter humilde também, porque algumas tribulações podem aparecer na nossa vida quando a gente menos espera. Faz parte, de novo, para que a gente tenha os aprendizados que a gente precisa. Então, os momentos bons, infelizmente ou felizmente, eles também passam. Então, é muito importante enfrentar esses momentos, possíveis momentos ruins, com sabedoria, com discernimento, não se desesperar. Então, isso também é importante para o nosso desenvolvimento, o entendimento disso também é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Irmãos, não há nenhuma luta que a gente não vença com Jesus. Então, Jesus é muito importante que Ele esteja do nosso lado, que a gente peça as proteções necessárias para os bons espíritos, para Jesus, porque o amparo vem. Então, naquele momento de dor, naquele momento que a gente está um pouco para baixo, tudo passa. Vamos pedir para Jesus nos dar as mãos naquele momento e a gente vai caminhar junto e a gente vai vencer. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória no excelente. Então as tribulações, de novo, são importantes para a gente aprender, são importantes no nosso aprendizado. E já que falamos em aprendizado, em ensinamentos, aí vai um dos maiores: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo mundo escuta bastante isso, infelizmente a gente escuta bastante, a gente fala bastante, mas a gente exercita pouco. E é tão fundamental isso, é importante que a gente ame os outros, mas as lições que os Espíritos nos trazem é que a gente precisa aprender a nos amar primeiro. Porque como que a gente vai entregar alguma coisa para outra pessoa que a gente não tenha? Então a gente precisa desenvolver isso primeiro. A gente não consegue entregar discernimento para alguma pessoa se a gente não tem, a gente não trabalhou o discernimento para a gente mesmo. A gente não consegue entregar uma boa comunicação para outras pessoas se a gente não se comunica nem com a gente mesmo, se a gente não conversa nem com a gente mesmo no nosso íntimo, quando a gente está ali com a cabecinha no travesseiro, que a gente precisa fazer alguns acordos com a gente mesmo, e a gente não consegue amar ao próximo se a gente não se ama também. Então a gente precisa, a primeira lição é aprender a se gostar, é aprender a se amar, porque Deus quer que a gente tenha o amor próprio, porque o amor próprio é bastante importante para que a gente aprenda a respeitar e a conviver também com os outros em humanidade. E a gente precisa aprender essas lições, irmãos, porque uma das maiores tarefas que a gente tem encarnados no planeta Terra aqui é conviver com pessoas. Pessoas são como se fosse o combustível necessário para que a gente aprenda determinadas lições.
Todo mundo tem os seus conflitos no trabalho, tem os conflitos nas famílias, tem os conflitos nas amizades. Não olhe, não entenda isso como algo chato. Preste atenção, fique ligado, porque esse tipo, os relacionamentos que não são tão bons, nos ensinam muito mais do que os ensinamentos que são perfeitos. Então a gente precisa prestar atenção, porque um colega do trabalho que tem algum problema contigo, alguma coisa, quem sabe seja um desafio para você superar, para você aprender, para você ter alguma lição em relação a isso também. Só que a gente precisa prestar atenção, né, nessas coisas, né? Esse é um dos motivos por que a gente está rodeado de pessoas em todos os lugares. Pessoas são importantes para que a gente também aprenda a se comportar, aprenda a trabalhar também as nossas fraquezas. Aprender sempre é importante. Um outro aspecto que é muito importante também em relação ao amor é que a gente precisa entender a dignidade, reconhecer a dignidade que a gente tem como filhos de Deus. Muitas vezes a gente não se considera dignos e a gente estabelece uma postura um pouco mais de culpa, e claro que a gente aprendeu isso no passado, infelizmente. A gente aprendeu que a gente não era digno, que a gente carrega uma culpa, que a gente nasceu do pecado. Mas, gente, a gente está vivendo em 2024, isso não faz sentido, e a gente precisa reconhecer a dignidade que a gente tem como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos parte de Deus e nós viemos de Deus. Então a gente precisa, entender isso aí de uma forma muito positiva e ficar feliz por isso. E não triste, eu sou um culpado, eu sou um miserável do jeito que a gente aprendeu no passado. Eu acho que é importante que a gente estabeleça as comunicações e as conexões com Deus baseado no que Ele quer que a gente se comporte como verdadeiros e legítimos filhos. A doutrina espírita, ela ensina para a gente muitos aspectos do desenvolvimento da nossa fé no contexto de fé raciocinada. Isso é bastante importante que a gente construa isso, porque o projeto do Cristo é transformar a razão em humanidade. Então, a gente está numa escala de evolução. A gente está aprendendo e a gente está desenvolvendo. O Livro dos Espíritos, em 1857, inaugurou a Idade da Razão. Então, fé verdadeira só o é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a gente não é mais obrigado a aceitar o que colocam para a gente como verdade. Hoje a gente pode explorar um pouco mais, aprender um pouco mais, confrontar determinados dogmas, a ponto da gente também buscar a nossa verdade. Isso faz parte também do nosso crescimento, faz parte do desenvolvimento do nosso entendimento. Deixa eu abrir um parênteses aqui, já que a gente estava falando em estágios de evolução. No livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, mas de autoria do espiritual do irmão Jacó, que na verdade é Frederico Figner, tem uma cartilha preparatória da reencarnação, onde os espíritos, o benfeitor do irmão Jacó, ele explica um pouquinho e fala o seguinte, que 2/3 da população, o livro foi escrito em 1949, a data que ele foi ditado, né? Então, não está tão desatualizado isso. 2/3 da população de encarnados e desencarnados. Isso dá mais ou menos umas 20 bilhões de pessoas, mais ou menos, falando dos encarnados e desencarnados. Estão nessa faixa aqui, saindo do instinto e indo para a inteligência.
Isso é ruim, né? Eu, sinceramente, achava que a gente estava um pouquinho melhor. E 1/3 está na faixa da razão. E um pouquinho, são mais raros os casos, já nessa fase da humanidade, que é o projeto de Jesus. Jesus está aqui porque Ele quer que a gente, todos nós, 100% da população de 20 e poucos bilhões entre encarnados e desencarnados habitantes da Terra, estejam em breve aqui na humanidade. Então, mas infelizmente 2/3 ainda estão aqui entre instinto e inteligência, e isso talvez explique por que ainda no planeta Terra a gente tem tantas guerras, ainda tem tanta confusão, tem tantas brigas. Então, a gente precisa evoluir como humanidade. Claro que hoje a gente está falando das tarefas que a gente tem para se desenvolver individualmente, mas também é uma missão grande nossa que, quando a gente aprende alguma lição, tentar passar para as pessoas que estão do lado, para os próximos, mais próximos, os nossos familiares, os nossos amigos, para que a gente dê uma acelerada também nesse caminho que a gente precisa trilhar para viver num mundo melhor. Então, muito trabalho ainda para fazer, mas a gente precisa ter ciência disso, estar acordado no sentido de estar atento para o que a gente precisa fazer. Pessoal, a gente vive num mundo que todo mundo com certeza saiu do trabalho agora há pouco. A gente vem de um dia que é muito agitado. O mundo ele traz muitas distrações, os dias passam rápido e quando a gente menos percebe, já foi mais um dia, já foi mais uma semana. Esse é mais um motivo para que a gente também esteja mais atento ao contexto espiritual, porque o mundo hoje ele tem tantas distrações das redes sociais, do trabalho, das coisas que a gente precisa, da pressão que cada um tem também para trabalhar, para se desenvolver, constituir família e tudo mais, que a gente precisa também equilibrar um pouco, e a gente vai falar um pouquinho agora nos próximos minutos sobre isso. A gente está num modo tão automático que na nossa vida, muitas vezes a gente se comporta como se estivesse no banco do passageiro. O banco do passageiro, em partes, é bom, porque a gente não tem tanta responsabilidade, a gente está sentado ali no banco de trás, olhando a paisagem, as coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente está sentado no banco do passageiro. Só que o problema e a pergunta que a gente tem que fazer, quem que está dirigindo? No mundo que a gente vive repleto de distrações, às vezes é muito fácil no nosso trabalho estar dirigindo a nossa vida, ou às vezes algum vício. Infelizmente, alguns vícios têm essa má capacidade de direcionar a nossa vida. A gente precisa ter cuidado também. E sempre perguntar quem está dirigindo. São as nossas preocupações. As nossas preocupações às vezes têm essa capacidade de dirigir a nossa vida, né? A gente se deixa levar por circunstâncias externas e a gente precisa de novo sempre estar ligado para reconhecer que, peraí, eu tenho que assumir a direção da minha vida, eu tenho que assumir o controle da minha vida. Temos o poder, temos o direito e temos o dever de assumir o banco do motorista. Ninguém está condenado a ser o que sempre foi. A gente pode sim, deve escolher a rodovia a seguir. Qual que é a rodovia que a gente quer seguir em nossa vida? Porque pelo bem ou pelo mal que fizermos nessa experiência da Terra, a responsabilidade vai ser nossa. A gente não vai poder culpar ninguém. Tudo que acontece, a cada um será dado segundo suas obras. Tudo que acontecer na nossa vida é responsabilidade nossa. Então, vamos acordar toda manhã, já de uma forma positiva,
agradecendo a Deus pelo dom da vida e tentar ser um pouco melhor. Pessoal, nós como seres humanos vivendo uma experiência terrena, a gente tem a capacidade de transcender. O que é transcender? A capacidade de começar de novo. A gente sempre pode começar de novo todos os dias. Então não importa o que aconteceu na tua infância, porque às vezes isso pode te bloquear de alguma forma, não importa o sofrimento que você teve até hoje, o passado foi um aprendizado e às vezes uma necessidade que você teve para chegar até aqui. Então, e o futuro é uma possibilidade, vamos trabalhar com as possibilidades também do futuro, porque se a gente não se conscientizar desse tempo, o futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição do nosso passado. Então a gente precisa quebrar ciclos, às vezes. A gente precisa assumir o compromisso de começar de novo e começar diferente. Cuidado com as cobranças, pessoal. A gente está numa caminhada de acertos e erros. Duras cobranças que a gente faz para a gente mesmo muitas vezes atrapalham. Então, por exemplo, muitos pais se cobram sobre a educação dos filhos, sobre a educação dos filhos também. Claro que a gente precisa se esforçar bastante e fazer a nossa parte, mas está tudo bem se as coisas também não forem perfeitas. Vamos relaxar um pouco, porque a gente não tem o controle de tudo também. São seres humanos trabalhando com seres humanos, a gente não pode controlar as pessoas, e muitas vezes a gente comete o erro de querer fazer isso achando que pode ser a melhor solução. Então precisamos nos esforçar, mas tudo bem se as coisas não forem perfeitas. A nossa vida ela funciona nos erros e acertos. O médico ele leva 5 ou 6 anos estudando medicina, depois ele faz a residência médica, especializações. O advogado ele faz direito, depois precisa fazer o exame da ordem. O engenheiro estuda engenharia. Agora, para ser pai e mãe, não precisa tudo isso, né? Então, a gente aprende... ninguém nasceu pronto para ser pai e mãe. Eu só estou dando esse exemplo porque muitos pais se cobram assim, de forma muito dura, e a gente precisa entender que a gente aprende no processo, né? É como se a gente aprendesse a pilotar durante um voo. Então, pessoal, a vida é uma aventura, às vezes é tranquilo, às vezes a gente tem as turbulências, mas a gente precisa também desses movimentos. De novo, mar calmo nunca formou marinheiros habilidosos. Então essas turbulências que a gente tem na vida, elas às vezes são necessárias. A doutrina espírita, ela nos ensina que a vida é uma escola, que a gente está matriculado aqui nessa universidade, que a gente aprende com as experiências. É importante reconhecer cada desafio como uma oportunidade de desenvolvimento, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Está tudo bem, gente. A gente precisa seguir em frente, aprender. Eu citei o exemplo dos pais aqui, mas também poderia ser o exemplo dos filhos, o exemplo do casamento, o exemplo dos negócios, da família. Tudo bem, erros e acertos, a gente vai se melhorar. O importante é que a gente tenha em mente que a cada lição aprendida a gente assume o compromisso de se melhorar. Outro ensinamento é viver o presente. Isso é bastante importante. Eu não sei se vocês sabem, conhecem o conceito da ampulheta, mas ele é bem simples. Essa areiazinha aqui é o passado. E essa que está bem no fundo aqui, ela é o passado, bem passado mesmo. Essa areiazinha aqui, que ainda não caiu, é o futuro. Ela ainda vai cair. E essa que está caindo é o presente. Vamos se concentrar no presente, porque muitas vezes a gente comete também o erro de se concentrar muito no passado e muito no futuro. Se concentrar muito no passado pode
ajudar ou desencadear os nossos processos de depressão, se a gente não faz isso da maneira certa. E no futuro, se a gente se concentra muito no futuro, desperta demais a ansiedade, da gente querer que o futuro aconteça o mais rápido possível. Então, a vida, pessoal, é um eterno aqui e agora, aqui e agora. Não vamos nos inquietar pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas ficam presas no passado e tem muitos processos de pessoas que não se perdoam elas mesmas ou não perdoam outras pessoas. E o perdão é um ato de inteligência e a gente precisa aprender essa lição. Isso é uma coisa importante que os Espíritos nos ensinam, que o ideal seria que nenhuma pessoa desencarnasse sem ter aprendido essa lição, sem perdoar e sem perdoar quem tiver alguma pendência em relação a isso, que pudesse resolver antes do desencarne, porque nas próprias sessões mediúnicas a gente escuta tantas histórias de espíritos com histórias tristes relacionadas a processos de perdão. Essa é uma lição bastante importante que eu tenho certeza que se a gente aprender ela ainda encarnados, a gente vai ganhar muito trecho, muita velocidade nesse processo de evolução. Gente, rancor e a raiva, o rancor criados é um veneno que a gente mesmo toma. E não faz nenhum sentido, porque às vezes a gente alimenta raiva, alimenta rancor por alguma pessoa, e essa pessoa às vezes está morando tão longe da gente, às vezes a pessoa nem se lembra da gente, mas a gente fica criando esse veneno que a gente mesmo toma. Não faz nenhum sentido isso. Essa é uma lição importante também para a gente não cultivar esse tipo de sentimento, porque esse sentimento ele tem a questão de se perdoar, mas esse sentimento de raiva, de ódio, ele ressoa, ele repercute. Mais ou menos o comportamento dessas plantas trepadeiras que acabam invadindo o terreno do vizinho, acabam invadindo todos os lugares e que a gente não consegue mais controlar. Então, uma lição que a gente recebe também dos bons espíritos é que a gente precisa aprender a controlar esses picos de raiva, esses picos de ódio também. Porque não vale a pena alimentar esse tipo de sentimento. Não serve para nada, na verdade, né? Gente, lembrei de mais uma coisa. Eu falei que a gente precisa se concentrar quase que 100% na questão do presente, mas existem algumas lições que a gente pode expandir também. O pensar no futuro e pensar no passado não é de todo mal. Por exemplo, o passado ele pode trazer algumas lições muito importantes para a gente, algumas lembranças gostosas, alguns ensinamentos. Então, tudo bem se a gente às vezes mexer no passado até o ponto de extrair o que ele pode nos trazer de bom. O futuro é a mesma coisa. Por exemplo, tem um ditado que diz que muitas vezes a preparação de uma festa é melhor do que a própria festa. Não sei quem já escutou esse ditado. Às vezes a gente programa uma festa para daqui um tempo, a gente prepara com todo carinho, faz os convites, pensa com carinho em cada detalhe, na decoração, no que cada um vai comer e tudo mais. E essa preparação é tão gostosa, é um exemplo de como trabalhar com as questões do futuro de uma maneira como uma expectativa gostosa. Assim como se de repente amanhã cedo, hipoteticamente a gente vai ali no centro de Florianópolis e compra uma passagem para algum país, na nossa viagem dos sonhos, por exemplo. Pensa hipoteticamente que a gente pode fazer isso, que a gente tem um dinheirinho guardado, que esse dinheirinho não vai fazer falta e a gente vai lá. Eu tenho absoluta certeza que a partir de amanhã, quando você fizer isso, a tua terça-feira já vai começar diferente. Se você comprou a passagem para 90 dias, você vai falar, puxa, daqui 90 dias eu vou viajar, vou realizar o meu sonho, eu vou para o lugar que eu tanto desejei. Depois, puxa, está faltando só 60 dias. Está faltando agora só 3 semanas. Puxa, semana que vem eu já vou embarcar.
Então vocês percebem que isso é uma expectativa gostosa que a gente pode, e não uma ansiedade corrosiva. Então a gente precisa ter isso em mente também, que a gente pode fazer isso dessa forma. Pessoal, na medida que a gente caminha para o encerramento da palestra, convidamos para a reflexão então de alguns pontos que a gente precisa caprichar: amor próprio, respeito, responsabilidade por nossas vidas, aprendizado constante, a presença plena no momento presente, perdão, gratidão, para que a gente tenha uma versão melhor de nós mesmos. E se vocês me permitem mais um minutinho, a cada novo amanhecer a gente recebe uma rosa de Deus dada para a gente pelas mãos de Jesus. E a questão é: o que nós fazemos com essa rosa que a gente recebe? A gente diz: obrigado, é mais uma rosa, muito grato, gratidão, mas eu já recebi outras rosas, sei como elas são, coloco no vasinho de água e falo muito obrigado. Ou a gente para ao longo do dia, se lembra da rosa que a gente recebeu, tentamos reconhecer detalhes pequenos da rosa, as sutilezas, sentimos o perfume, tentamos nos conectar esse perfume que a gente sente da rosa com outros perfumes que a gente já percebeu, a textura, bom, ao que se assemelha essa textura? E o brilho, a quantidade de pétalas. Por que eu estou falando isso? A gratidão, a alegria de ter sido escolhido para receber essa rosa, a possibilidade de retribuir. Irmãos, o segredo aqui que eu estou querendo passar é que a cada novo dia na nossa nova existência, a gente recebe uma nova rosa, que é um novo dia que Deus, Pai de bondade, Deus Pai Todo-Poderoso, nos entrega a cada novo amanhecer. E a gente vai olhar para cada novo dia, assim como a gente olharia para a rosa e falar: é mais um dia, obrigado, é mais um dia que está começando e pronto. A lição, quando eu falei da gente perceber as sutilezas, é usar durante o dia que a gente vai ter amanhã todos os sentimentos que a gente tem: o olhar, o olfato, escutar, as percepções do que está acontecendo. A gente usa pouco os nossos sentidos, e os nossos sentidos foram dados por Deus para que a gente use, porque eles são muito importantes nas lições que a gente vai ter no nosso dia. Se a gente se fechar, fecha o olho, fecha nariz, fecha a boca, fecha a percepção, se fecha totalmente, o dia vai passar e a gente não sentiu o bom perfume do dia, a gente não percebeu a textura do dia, o dia passou e a gente precisa estar ligado para perceber essas coisas. Então a lição que a gente traz para a gente ter uma versão melhor de nós mesmos é que a gente comece todos os dias com os nossos sentidos, os nossos sentimentos todos ligados para as lições, para as tarefas que a gente vai ter. Pessoal, muito obrigado pelo tempo, pela paciência, e que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Não, pode ser, só vou desligar.